revelação do Senhor para a nossa vida. E sei que Deus tem algo especial para mim, Deus tem algo especial para você, Deus tem uma revelação para nós, amém? O qual Ele nos escolheu, amém? Deus escolheu cada um de nós a dedo para nós estarmos aqui. E, irmãos e irmãs, eu quero falar algo especial nesta noite, que quando Deus revela para você, não fique somente para você, seja um canal na vida das pessoas, amém? Seja um canal de bênção para as pessoas, porque se Deus escolheu para você, é um chamado. Se Deus revelou para você, se Deus deu entendimento para você, é um chamado que Ele está fazendo para você, amém? Para que você alcance outras pessoas, amém? Nós estamos com um estudo sobre heranças geracionais, né? O legado familiar, são a mesma coisa, que é algo da parte de Deus, e o fundamento desse estudo, dessa revelação que eu quero falar, que nós demos na quinta-feira passada, João 8:32, né? João 8:32, que fala: se conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu quero afirmar algo especial nessa noite. Não há liberdade a não ser pela palavra do Senhor, amém? Não há libertação a não ser pelo poder de Deus. A verdadeira libertação só vem da palavra do Senhor, só vem da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Heranças geracionais ou legados familiares é algo muito importante na Bíblia, amém? É algo que está na palavra do Senhor, é algo que veio pela palavra do Senhor, amém? É algo que veio pela boca de Deus para o homem, é a palavra de Deus fazendo cumprimento. Isso é o significado de heranças geracionais, de legado familiares, é a palavra de Deus se cumprindo, amém? É o decreto de Deus se cumprindo, é a lei de Deus se cumprindo na vida das pessoas, amém? Porque quando Deus deu a lei, quando veio a palavra de Deus, o que aconteceu? Tinha que ser cumprido, e Ele disse das duas maneiras. Se você cumprir, se você obedecer e cumprir, será abençoado, mas se não, será amaldiçoado. Então a palavra é de Deus, amém? É o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E nesta noite nós já vamos lá direto no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler tudinho a lei do Senhor nesta noite. E para entendermos mais sobre isso, é uma questão de reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da magnificência de Deus, amém? Quando nós reconhecemos isso, nós vamos entender sobre o que é um legado geracional, o que é uma herança familiar, amém? Quando nós entendemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a palavra de Deus, aí que nós vamos compreender o que é uma herança familiar ou o que é uma herança geracional, amém? Nós vamos ler até, aleluia, 17. E Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelha ao que existe lá, em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás.
Portanto, eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 10ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tua casa, em tua cidade. Portanto, em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há nele. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venha a ter vida longa na terra, que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. O 18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Amém? Glória a Deus. Todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e as montanhas fumegante, sentiu grande pavor e manteve-se afastado. Amém? Mas aí está, irmãos amados, a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a lei de Deus naquele dia. Amém? Que veio ao encontro, à necessidade daquele povo. Amém? Essa palavra do Senhor, ela veio, a palavra fala que ela veio através de Moisés. Amém? Servo de Deus. E quando nós temos a primeira palavra que Deus começou a falar, ele já fala engrandecendo a ele. Antes dele falar a primeira, amém? Ele fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, amém? Teu Deus. E eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, amém? E quando nós olhamos, o primeiro que ele diz: não farás, amém, nenhuma imagem. Porque realmente, irmãos, se nós atentarmos quem é Deus, a grandeza de Deus, nós atentarmos o poder dele, nós atentarmos a onisciência e presença dele, a majestade dele, nós vamos ver que realmente é uma loucura. É uma loucura, é um erro estar diante de uma imagem e se prostrar diante de uma imagem. Ou diante de algo que realmente
ali não tem vida, é algo feito pela mão do homem, é algo que o homem pega ali uma coisa e faz, não mexe, não tem vida nenhuma. Então, quando nós reconhecemos quanto Deus é grande, quanto Deus é poderoso, quanto Deus é grandioso, nós vamos ver que realmente isso é uma loucura. É uma loucura diante de Deus. Porque Ele é Espírito tão grande ali, criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou o mar. Tudo ser. E uma pessoa vai jogar diante de uma imagem feita pela mão de homem, seja qual seja a imagem, seja de réptil, como ele disse, de animal, seja qualquer coisa. E está ali sem vida, uma coisa tão insignificante. E a pessoa vai se jogar. E não vê quanto Deus é poderoso, grandioso, está perto de você, por ele ser Espírito. Amém? O primeiro, esse, não farás para ti nenhum ídolo. Lá no livro de Salmo 115, vamos lá, Salmo 115, capítulo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvido, mas não consegue ouvir, nariz, mas não possui olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que neles depositam confiança. Amém? Essa também é uma palavra de Deus. É uma palavra também que saiu da boca de Deus. Então ele diz, os ídolos deles são assim, assim, sejam como ele, aqueles que o fizeram, ou aqueles que o adoram, ou aqueles que construíram. Então, irmãos, quando uma pessoa ela se dá a essa prática, ela se dá, ou quer dizer, alguém se dá a essa prática, ela se torna também isso. Amém? Torna-se deficiente espiritual. Torna-se cego espiritualmente. A idolatria torna uma pessoa cega, torna uma pessoa deficiente espiritualmente também. Amém? Por isso, às vezes, você pode falar de uma pessoa que é idólatra, seja de qualquer coisa, igual eu já disse, eu não estou aqui pregando religião, mas eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Amém? Amém. Você pode ir lá e falar para uma pessoa, ela não ouve porque é surdo. Ela não enxerga a verdade porque é cego. Amém? Ela não tem discernimento porque é deficiente espiritualmente. Amém? E fora isso, a idolatria é loucura diante de Deus. E a idolatria também produz muitos frutos mal que destrói famílias. Amém? A idolatria produz frutos, produz a raiz de iniquidade da idolatria, produz frutos que destrói famílias. Amém? Destrói pessoas, destrói relacionamentos, destrói casamentos. Os frutos da idolatria é muito danificoso. Os frutos da idolatria é danificoso na vida das pessoas. Amém? A idolatria, ela provoca deficiência espiritual, promiscuidade sexual, homossexualismo, solidão, porque os ídolos, na idolatria não existe casamento, não existe um matrimônio, produz imundície, paixão infame e perversão sexual, e a idolatria é uma loucura diante de Deus. Amém? Amém.
No livro de Romanos, se a gente vai lá em Romanos 1, a gente vê como é prejudicial a idolatria. Amém? Isso já no Novo Testamento, a gente vê como é prejudicial. Paulo está falando ali, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É lá no 17. Aleluia. Olha, tu que levas o nome de judeu e te fundamenta na lei e te glorias em Deus. Pode continuar. Aleluia, glória a Deus. É 22 em diante. 22 em diante. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Isso está falando da idolatria. Perderam completamente o bom senso. É o que eu disse. Torna-se deficiente espiritual. Vai. Colocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano, mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram o deserto, seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha só a palavra de Deus. Amém? Porque muitas vezes, igual eu estou falando, estou aqui pegando a palavra de Deus. Não foi algo que um homem falou, ou não foi algo que eu quis falar, ou não foi algo que alguém falou, mas é a palavra. Amém? A palavra de Deus que declara. Amém? A palavra de Deus que declara. Por essa razão, Deus nos entregou as paixões e vergonhas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras ao contrário à natureza. Amém? O que significa isso, né, irmão? Tudo isso é uma consequência da loucura da idolatria. Tudo isso é uma consequência da loucura da idolatria. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram no desejo sensual uns pelos outros. Deram então início a sucessões de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requeriu. Amém? Então, o que eu disse agora, tudo isso é consequência da iniquidade gerada pela idolatria. Então, pode fazer o mapeamento da quarta geração de uma pessoa, de uma família muito idólatra. Tem todos esses sintomas. São sintomas. Amém? Sintomas da idolatria. Em casos e casos. Amém? O que é um sintoma? Por exemplo, se uma pessoa está com uma febre, a febre é sintoma de uma infecção, não é? Você tem que tratar o quê? Infecção para que a febre passe. Amém? Então, o que acontece? Quando você vê histórico, repetidamente, frequentemente, na família, você pode fazer um mapeamento. Você vai ver esse sintoma aparecer. Sintoma, esse estudo da idolatria é homossexualismo das duas partes. É uma infâmia, é perversão sexual, é tudo tipo de infâmia, tudo tipo de imundícia.
é todo tipo de promiscuidade sexual. É um fruto da idolatria, um sintoma da idolatria. Amém? Vamos pular para o outro, o derramamento de sangue. O fruto, a consequência, a raiz da iniquidade de um derramamento de sangue. Nós podemos encontrar em vários lugares da Bíblia, mas como o tempo está curto, eu não vou lá mapear, mas vou falar aqui. Os frutos do derramamento de sangue, geralmente na família, se a gente vai mapear, significa o quê? Depressão suicida. Tem muitos casos daquelas pessoas que têm depressão, mas é aquela depressão que leva ela à morte, o desejo de morte. Porque, como eu disse, é o reino da luz e o império das trevas. No império das trevas, quando é liberado pela legalidade, pela prática dessas coisas, o que acontece? Vem esses espíritos malignos para agir naquela geração, na família, na geração daquela família, nas gerações. Amém? Se há um derramamento de sangue naquela família, o que acontece? Esses espíritos malignos do império das trevas vai realizar a obra dele, vai causar todo tipo de sintomas de mal naquela família. Significa o quê? Depressão suicida, doença grave, acidentes frequentes, mortes prematuras. Amém? Isso são o quê? Sintomas de consequência de derramamento de sangue, de homicídio, de assassinato, de violência. A pessoa muito violenta derrama sangue. Amém? Eu vou falar de outra que chama aborto, né? Que é também um derramamento de sangue. Amém? Todo o ato aborto é um derramamento de sangue. Porque se você aborta um filho que o Senhor deu, porque Ele que deu, como se chama? Ele que deu a permissão para aquela criança chegar no útero. Então, o Espírito vem de Deus. Homem e mulher não fabrica filhos. Homem e mulher faz sexo. Amém? Mas quando há permissão da geração, é Deus que dá. É Ele que forma, é Ele que dá o Espírito. Amém? Então, se você aborta, você está matando, você está derramando sangue. A consequência, os sintomas desse daí é o quê? Enfermidade grave, tanto na mãe como no filho, se essa mãe tem outro filho. Onde há o aborto, a impossibilidade na vida da pessoa que abortou, geralmente todos os planos e projetos dela são abortados antes de chegar ao final. Amém? Ela não consegue realizar um ato até o final. E o aborto também não é somente também você abortou, mas se você ficou sabendo de um caso de aborto e você não fez nada para impedir, você foi conivente e cúmplice também, você vai sofrer também as consequências. Amém? Se você foi conivente com um aborto, por exemplo, uma amiga seu foi lá chorando para você, falando que precisava fazer, que tinha condição de criar o filho, você vai acompanhar ela, ou você dá dinheiro para ela, ou você ouve alguém falar, eu vou praticar um aborto, você não faz nada, e você está sendo conivente e cúmplice com esse aborto. Amém? Ou até financia, você dá dinheiro para a pessoa cometer ou emprestar dinheiro. Tudo isso você está sendo conivente e você vai sofrer também as consequências. Amém? E infertilidade também é consequência do aborto. Muitos ficam no inferno. Amém? Com ocultismos e feitiçaria. Aleluia. Ocultismo. Você vai, a prática do ocultismo, você abandona totalmente o seu Deus, né? Você abandona o seu Deus e você começa a adorar outro Deus. Outro Deus. Você troca. E no ocultismo, quando a pessoa vai fazer lá se render ao ocultismo, o que acontece? Há uma consta.
cabeça da pessoa, na maioria das vezes. Amém? Quer dizer, a pessoa fica trancada lá, ele geralmente tem vários nomes, tem um negócio que chama rompom. E ali ele vai fazer um ritual de consagração da cabeça. Geralmente os maiorais, quando ele já tem até um ditado que fala, eu sou santo de cabeça. Porque ele sempre consagra a cabeça. Então qual que é a consequência dessa raiz de iniquidade? Geralmente a consequência da raiz de iniquidade do ocultismo e feitiçaria são enfermidade na cabeça e pescoço, tumores na cabeça e na garganta, neurisma, AVC, problema emocional, esquizofrenia, tumor no olho, enfermidade neuropsicomática, transtorno obsessivo compulsivo, doenças mentais, síndrome do pânico e outros. Amém? Tudo isso é um fruto da loucura, da feitiçaria e ocultismo. Então, a iniquidade dessa prática gera esses frutos na geração. Amém? Gera esses frutos na geração. E todas as outras práticas também. Porque há manipulação, né? Às vezes a pessoa fala, não tem problema, é da outra cor. Não é escuro, é claro. Não é preto, mas é branco. Isso tudo é enganação. Amém? É enganação. E esse estudo é corrosivo na família. A desonra do pai e mãe. Amém? É o que eu digo. Quando você ensina o seu filho a honrar o pai, quando você ensina a sua filha a honrar a mãe, é para o bem dele. Amém? Amém. A prática da desonra do pai e mãe sempre gera um fracasso do filho. Um filho, ele não tem sucesso, não tem uma vida próspera, uma vida abençoada, se ele comete a desonra de pai e mãe. Outro é morte prematura também. Porque a palavra de Deus ele fala, honra o pai e mãe para que tenhas longa vida. E se você não honra, ao contrário. Entendeu? A morte prematura também, porque o inimigo tem uma legalidade na vida daquela pessoa, daquele filho que comete desonra do pai e da mãe. Amém? Então, quando você ensina, nós temos que ensinar nossos filhos a honrar nossos pais e nossas mães. Você tem que ensinar o seu filho a honrar o pai e a mãe para que ele tenha uma vida abençoada, para que ele tenha uma vida de sucesso, para que ele seja feliz. Amém? Porque se ele viver uma vida também de desonra, ele não vai ser feliz. Ele vai ter uma vida de fracasso. Amém? Roubos e outros. Roubos tem fracasso financeiro. Amém? Pode ganhar aquele monte de dinheiro no roubo, mas ele vai perder. Amém? Aquele dinheiro vai se vazar. Sintomas de vícios e bebida, tudo que destrói, tudo que corrói, tudo que toma. Amém? Vícios de bebida, vícios de droga, vícios de todos os tipos de vícios. Isso é gerado pelas raízes de iniquidade e roubos. Amém? E não só esse também. Perdas também. Amém? Não dará falso testemunho ao teu próximo e não cobiçarás. Quando você dá falso testemunho contra o teu próximo, quer dizer, você está mentindo, você está cometendo mentira. Mentira traz o espírito também de mentira e engano. Amém? Você vai ter uma vida tortuosa. As coisas que você não vai ter fundamento. Amém? Não vai ser fundamentado, não vai ter uma estrutura. Você vai viver uma ilusão. Muitas das coisas seu vai ser uma ilusão.
a vida inteira dessa forma. Amém? Guardar o sábado. Guardar o sábado, até hoje é uma questão que às vezes as pessoas não entendem. A palavra fala sábado. Sábado está na linguagem grega lá, né, dos judeus. Mas você tem que ter o seu dia de descanso. Amém? É o dia de descanso. Você tem que ter. É lei. Você não vai trabalhar, por exemplo, de segunda a segunda. Você tem que ter o seu dia de descanso. É lei. E nesse dia você descansa. É esse que Deus está falando ali. Tenha o seu dia, trabalhe esse dia, mas tenha o seu dia. O seu sétimo dia, o seu sábado. Amém? Você faz a conta de domingo, pode fazer no dedo. Vai cair o sétimo dia, o domingo, nosso descanso. E descansa no domingo. Não pode trabalhar. Amém? Descansa no domingo. Amém? Tenha o seu dia de descanso. É lei, realmente. Descansa. Eu não faço nada no domingo. Não adulterarás. Amém? Não adultere. O adultério deixa um legado terrível também. Amém? Deixa um legado terrível nas gerações, na família. Porque o pai de família, o senhor da família desonrou sua esposa. Desonrou sua família. Atraiu os espíritos malignos. Porque quando há um adultério, há uma atração desses espíritos malignos. Amém? O legado de adultério é promiscuidade sexual, prostituição, pornografia e pedofilia. Amém? Tudo isso também é legado de adultério. O homem, o chefe, não honrou sua esposa, ou a esposa também, ao contrário, não honrou seu esposo. Quando ela vai praticar esse ato, ele vai praticar esse ato, o que acontece? Associa-se a esses espíritos malignos nessa área. Amém? E no decorrente das gerações vai causando todo esse tipo de mal, vai causando prostituição, vai causando pornografia, pessoas viciadas em pornografia e pedofilia também. Pessoas nascem com esse desejo de pedofilia. Tudo isso são heranças causadas por quê? Por a quebra da palavra de Deus, porque o pai de família, o homem, desonrou o seu matrimônio. Houve uma quebra ali da palavra. Aí esses espíritos também são liberados. E o que acontece? Há esse mal. Acontece esse mal, promiscuidade sexual de todas as formas, prostituição, pornografia, pedofilia. E é terrível isso. Terrível isso, mas é um sintoma de adultério. É um sintoma, é um fruto da quebra da palavra nessa área. Amém? O império das trevas não tem esses demônios, os principados, as potestades, as hostes espirituais do maligno, os dominadores, são para isso. São para isso. Para agir na vida das pessoas. Eles têm esse objetivo e eles têm essa, tipo uma tarefa, uma missão que eles têm que fazer. E quando se há uma legalidade, eles fazem mesmo. Amém? Eles fazem mesmo. Eles vão e fazem a obra que eles têm que fazer, que é matar, roubar e destruir. Ele vai fazer a obra dele. Quanto mais ele tendo a legalidade. Amém? Aí o que acontece? Nessa quebra aqui, na palavra do Senhor, o homem se condenou. Porque a palavra fala que todos quebraram a lei. Todos quebraram a palavra de Deus. E todos foram destituídos da glória. Então quer dizer, é tipo assim, todos foram amaldiçoados. E uma coisa, eu afirmo, até hoje as famílias sofrem, as pessoas sofrem por isso. Mas, o que acontece? Nós estamos aqui hoje por uma divina revelação.
revelação. Que revelação nós estamos aqui hoje? Que teve o seu fim. Amém? Teve o seu fim aquela maldição que era obrigatória cumprir pela palavra de Deus. Amém? Teve o seu fim. E essa é a boa notícia. Amém? Amém. No livro, é João 10:10, né? João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que acontece nesse processo de heranças geracionais, de herança familiar? Eles tomam a vida abundante de nós. Eles tomam a vida abundante do homem e da mulher, pela prática da quebra da palavra de Deus. Amém? Então nós não temos essa vida abundante, porque o inimigo tem uma legalidade de tomar ela de quem pratica. Amém? Ou de que ouve essa prática. Às vezes você pode falar, mas eu não fiz isso, eu não pratiquei isso, mas eu recebi uma herança. E você sabia que a herança, por exemplo, se eu tenho uma herança, é obrigatório uma mulher receber. Ela vai receber essa herança minha. Amém? Seja ela boa ou má, ela vai receber. Ela é herdeira. Ela é herdeira dessa herança. Para ela não receber só se ela realmente fazer um ato de renúncia. Mas se ela não renunciar, ela vai receber essa herança. O valor que eu tenho, que eu deixei, ela vai receber. Sendo ela merecedora ou não merecedora, ela vai receber. Porque ela é minha filha. E ela vai receber essa herança. Agora, se ela não quiser e ela fazer uma renúncia dessa herança, aí ela não toma posse. Amém? Ela não toma posse disso. Mas ela terá que fazer uma renúncia. Mesmo seja hoje assim, fisicamente, seja um bem, tem que ter a renúncia. Se não tiver renúncia, ela vai herdar essa herança. A herança é dela. E assim acontece também. Se a sua quarta geração, seu bisavô, cometeu esse ato, quebrou a palavra, quebrou o mandamento, cometeu o assassinato, matou, derramou sangue, houve derramamento de sangue, na geração dele não houve um ato de arrependimento, não houve um ato de renúncia, da geração dele passou para o seu avô. Seu avô passou, na geração dele não houve um ato de renúncia, não houve um ato de arrependimento, passou também para o seu pai. Se seu pai, na geração do seu pai, não houve uma renúncia, não houve um arrependimento, não houve nenhum ato, passou para você. Até a quarta geração. A herança é sua. Você tem o direito de receber. Agora, o que acontece? Nós temos, porque a cruz, irmão, é o ato, é a sentença para renunciar essa herança. Somente a cruz. Mas não é automático. Você tem que fazer o ato da renúncia. Você tem que renunciar a essa herança. Você não quer essa herança na sua família, na sua geração. Então, faz o ato de renúncia. Amém? Isso que nós vamos fazer na quinta-feira que vem. O ato de renúncia. Você não quer mais nenhuma herança de idolatria. Você não quer mais nenhuma herança de feitiçaria ou ocultismo. Você não quer mais nenhuma herança de derramamento de sangue. Você não quer mais nenhuma herança de aborto, de adultério. Você não quer mais nenhuma herança de roubo. Você não quer mais nenhuma herança de como que chama?
falso testemunho, de difamação. E também eu até pulei uma aqui que é não tomar o nome de Deus em vão. Essa herança, irmão, é no sentido. Tem até um ditado velho que fala assim, que muita gente tinha o costume de falar, mas nem Deus pode fazer isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É igual eu falei, não tem nenhuma reverência ao nome de Deus. Isso causa muita coisa também, sabe por quê? Quando você toma o nome de Deus em vão, é uma incredulidade. Você não crê, você não tem nenhum respeito, nenhuma reverência. Quando você não tem isso, a outra parte tem a legalidade de agir na sua vida. Amém? Que se você não crê no seu Deus que te abençoa, se você não crê no teu Deus que pode fazer tudo para você, o inimigo, você não precisa crer nele para ele fazer. Então quem que vai agir na sua vida? É aquele que pode. Deus, ele vai agir quando você crê, quando você confia, quando você acredita, quando você tem fé, você tem tudo. Mas se você não tem mais, o diabo não precisa disso. E quando ele vê que você toma o nome de Deus em mão, quando ele vê que você é um incrédulo, ele vai agir, você vai ter os sintomas disso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, terá essa renúncia. Amém? E você vai fazer uma renúncia, é uma renúncia verdadeira, irmão, do coração. Não é só apenas da boca para fora, mas temos que ter uma renúncia do nosso, um arrependimento, uma renúncia do nosso coração. Como que é isso? É reconhecendo que houve isso. Amém? Reconheça, chega diante de Deus com aquela situação verdadeiramente, não somente de boca para fora, mas uma renúncia que vem de dentro para fora. Você vai reconhecer que você pecou contra Deus, ou que seus antepassados fizeram isso, por ignorância, ou por falta de fé, por incredulidade, eles fizeram. Eles cometeram todas essas práticas. Então nós vamos reconhecer isso. Nós vamos reconhecer isso diante de Deus. Que foi praticado isso na sua geração, na geração do seu avô, do seu pai, do seu bisavô. E nós vamos fazer essa renúncia, porque a cruz é o lugar de sentença que nós vamos anular. Amém? 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 Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, irmãos, na quinta-feira que vem, amados irmãs e irmãos que estão aqui, nós vamos chegar na cruz. Amém? Amém. Nós vamos chegar na cruz quinta-feira com todas as situações. Durante esta semana, o que acontece para todos que estão aqui? Mapeia. Mapeia as suas gerações. Vê se tem sintomas na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Amém? Faz um mapeamento. E na quinta-feira nós vamos renunciar. Haverá um ato de renúncia. E nenhum desses principados, nenhum dessas potestades, nenhum dessas hostes espirituais do maligno, nenhum desses dominadores não vão ter poder mais. Amém? Não vai ter poder mais na sua vida, na sua família, na sua geração, na sua descendência. Isso é um ato de renúncia e anulação pela palavra de Deus, porque só aí que há a verdadeira libertação. Amém? É só pela palavra de Deus, porque se seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E a palavra fala que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo? São esses aí, irmão. São todos esses que o inimigo faz através dessas legalidades para destruir, para matar, para roubar. Amém? Então, não falte, irmãos, quinta-feira que vem. Esteja aqui, creia. Amém? Você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Amém? E principalmente o quê? Na vida da sua família, da sua geração. Amém? E até mesmo dos seus descendentes. Aleluia! Vamos receber o pastor Luciano, amém? Glória a Deus. Aleluia!
Glória a Deus.